igreja diz, você pode aplaudir a Jesus, querido, você pode aplaudir a Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você pode sentar. Aqui na minha direita, tem alguém que está visitando aqui, esquerda, tem alguém que está visitando a gente aqui desse lado, tem alguém que está visitando, faça só um sinal com a sua mão. Deus abençoe aqui na frente, Deus abençoe lá atrás, aqui no meio. Aqui existe alguém que está nos visitando aqui na minha direita, tem alguém que está visitando a gente, todos de casa, amém, que Deus abençoe. Mais uma vez, estamos reunidos nesse lugar, para recebermos a palavra do Senhor, para adorar o nome do Senhor, para sermos encorajados pelo Senhor, né, para declarar a grandeza e a santidade do nosso Deus. Você diz amém por isso? O nosso Deus, Ele é santo, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Jesus, Ele tem algo preparado para mim e para você, muito mais além do que aquilo que a gente imagina, muito mais além do que aquilo que nós, até mesmo pensamos. Por quê? Porque Ele sonda o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós precisamos na medida exata. Eu quero ministrar na minha e na sua vida, nessa tarde, a seguinte palavra. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração, ainda nas primeiras horas do dia de hoje, quando as provações me levam além. Quem diz amém por isso? Quando as provações me levam além, quando as provações que eu estou enfrentando, me levam muito mais daquele ponto que eu achava que nós iríamos chegar, que eu iria chegar. Olha que texto maravilhoso, 2 Coríntios capítulo 8, 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse dessa palavra? Você pode ler junto comigo, aí onde você está. Vamos ler em uma só voz? 1, 2, 3. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Graças a Deus. É isso mesmo, irmão. Glórias a Deus. As lutas vêm, as lutas chegam, muitas vezes vêm para nos abater, para tirar o ânimo, tirar a vida, tirar aquilo, o encorajamento, mas de todos os lados, se você está sendo pressionado em alguma área da sua vida, bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo à vida que nós vivemos. Sabe por quê? Porque sabe por quê? Não existe só vitória, não existe somente graça, não existe somente o tempo legal. Não, irmãos, ficamos perplexos, mas nós não somos abandonados. Muitas vezes, a luta é tão grande que você pode até começar a ficar desesperado, mas lembre-se, quem se desespera não é o filho, nem a filha, nem aquele que tem a paternidade de Deus. Esse desespero, ele é temporário, ele chega e ele vai embora. Você não vai permanecer desesperado. Tem pelo menos alguém aqui para dizer amém? Amém. Quando as provações me levam além, quando as provações me levam muito mais adiante. Eu fui ministrado hoje pela história que todo crente conhece, a história de José. A história daquele homem, filho de Jacó, que sofreu tanto, que passou por tantas provações, que passou por tantas lutas, mas ele venceu. E ele venceu por quê? Porque existia uma palavra, uma promessa da parte do Senhor sobre a vida dele. A grande questão é, as provações, o dia mau, ele vai chegar para todos, ele chega para todos. Chegou para José, chegou para tantos outros personagens bíblicos, podem ter chegado na sua vida, e se não chegou ainda, eu quero te dizer que o dia mau, sim, ele vai chegar para todo mundo, para todos nós. Mas a grande questão é como nós estamos reagindo diante dessas circunstâncias, diante dessas provações. Gênesis 37 a 45 tem a história de José. Fantástica história. Fantástica a história desse homem, uma das histórias particularmente que mais toca o meu coração. Eu já li diversas vezes, já ouvi diversas pregações sobre essa história, que tem sim um começo triste, porque teve perseguição, porque teve traição, teve até desejo de morte, mas no final o Senhor trouxe vitória. E quando a gente lê a história de José, na versão da Bíblia, a Mensagem,
A versão A Mensagem, quando José já é imperador do Egito, já é governador do Egito, ele já está ali com uma posição de segundo da terra, ele vai dizer assim: manda chamar meu pai Jacó, porque eu sou senhor de tudo. Manda chamar meu pai Jacó, que eu sou senhor de tudo. Quando ele tinha 17 anos, mais ou menos, aproximadamente, ele teve alguns sonhos. E os sonhos foi que Deus estava mostrando onde Deus iria colocá-lo. Na segunda posição do maior império do mundo. Na segunda posição do Egito. Ele seria, sim, governador daquela terra. Quando ele abre o coração, que ele conta os sonhos para os seus irmãos, ele conta os sonhos até mesmo para o seu pai, a Bíblia vai nos contar que os seus irmãos ali fecharam o coração para José. Fecharam o coração para aquele homem que teve aqueles sonhos, né, tão lindos. Ele é vendido, a Bíblia vai nos dizer que os seus irmãos já não tratavam bem com José, até chega o ponto de os irmãos o venderem para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele vai chegar na casa de um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó, e ali ele vai começar a administrar. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele chega na casa de Potifar, as coisas começam ali a se encaixar temporariamente na vida de José. Ele chega como escravo, ele começa a crescer, ele vai começar ali a prosperar dentro da casa de Potifar, a chegar ao ponto de Potifar não se preocupava com nada, tudo era na mão de José. E a esposa de Potifar começa a cobiçar José, e ali faz um convite para que ele pudesse deitar-se com ela, mas ele vai dizer assim: como eu posso ir de encontro ao meu Deus e de encontro ao seu marido, o meu chefe, o meu patrão, que tem me colocado sobre tudo aqui nessa casa? Eu não vou pecar contra Deus e também não vou de encontro às ordens do seu marido. E aquela mulher, com muito ódio endemoniada que ela era, com muito rancor no coração, ela vai armar, dizer que José tentou atacá-la, enfim, ele vai parar no cárcere. E ali no cárcere ele vai passar mais alguns anos da vida dele. Imagine só, na cabeça daquele homem, na cabeça daquele ainda, um jovem, vendido, chega como escravo, começa como escravo, depois começa a prosperar um pouco dentro da casa de Potifar, depois uma falsa acusação o leva a ser um prisioneiro. E ele vai parar no cárcere, mas mesmo assim ele se manteve fiel ao Senhor. É interessante, irmãos, que ao longo da história de José, a frase que vai dizer assim: e a mão do Senhor era com José. E a boa mão do Senhor ela era com José. E o Senhor era com José. Querido, diante de toda e qualquer circunstância, nós temos essa certeza: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Diante de toda e qualquer provação e luta, a boa mão do Senhor permanece estendida sobre nós. Nós cremos por fé, nós tomamos posse dessa palavra por fé, e nós assim a vivemos, aleluia. Vai ser muito doloroso para aquele jovem, e vai ser muito duro para ele chegar ali no cárcere, mas ele começa a prosperar no cárcere, ele vai começar a se destacar dentre os outros prisioneiros, ao ponto de até o carcereiro-chefe, confiar os outros presos a José. Mas mesmo assim, até o dia que o Senhor não havia planejado para que ele pudesse deixar aquela vida do cárcere e cumprir todos os planos e propósitos na vida dele, é interessante que nós vemos um homem fiel, é interessante que nós vemos um homem que passou por provações. É importante a gente entender uma coisa: mesmo diante de tantas circunstâncias contrárias, tem uma frase aqui do Dr. Augusto Cury, que ele diz o seguinte: deixe de ser vítima dos seus conflitos e passe a ser agente modificador da sua história. É interessante que José ele não vai ficar na posição de vítima sempre. Mesmo diante de uma provação, mesmo diante de uma dor, o que nós não podemos é ficar na posição de vítima durante todo o tempo. Nós não podemos amargurar, aquela dor e até mesmo tratar aquela dor como se fosse algo que não fosse mais embora. Ai, meu Deus do céu, é assim, vou ficar para sempre. Não. Diante de toda dor que nós estamos passando, diante de toda dor que você esteja atravessando, lembre-se, existe um ponto final para ela, e nós declaramos isso. Existe um ponto final, querido, em nome de Jesus. Provações vêm, provações vão embora.
Tempos difíceis chegam e tempos difíceis vão embora, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, por isso nós não desanimamos. Porque mesmo diante de tanta dor, diante de tanta circunstância contrária, diante de traição, diante de palavras negativas liberadas, olha, nós não desanimamos. Por quê? Porque existe um propósito de Deus para a nossa vida. Existe um propósito de Deus na vida de José. Ou ele se entregava e morria, ou ele acreditava e ele viveria. Querido, muito melhor é acreditar e viver. Muito melhor é gerar fé no nosso coração, crer nas promessas e continuar o quê? E continuar vivendo, aleluia, aleluia. Eu aprendo com José, diante dessa história, que eu resumi essa história de José, eu aprendo com essa história, que nós devemos reagir, sim, reagir com força e fé, diante das circunstâncias contrárias. Reagir com força e fé. Quantos pontos nós poderíamos falar de reação com força e fé diante de circunstâncias contrárias? Mas tem apenas separado apenas 3. Reaja com força e fé, sabe de quê? Diante das injustiças. Quem sabe você tem passado por injustiças no seu trabalho, injustiças na faculdade, injustiças dentro da sua casa. José ele foi injustiçado, por quê? Porque mesmo ele sendo o filho que entregava os irmãos ao pai, nada foi tão terrível do que ele ser vendido pelos próprios irmãos. Ele foi ali o quê? Injustiçado. Ele foi ali injustiçado. Vendido, irmão de sangue, vendeu outro. E muito pior ainda, foi inventada uma mentira para o pai, que já era de idade avançada, de que uma fera do campo havia tragado ali aquele filho. Ele foi injustiçado, sim. Quem sabe essa é um pouco da sua história. Você tem sido injustiçado. Quem sabe as pessoas têm levantado uma falsa acusação contra você. Falsa acusação, olha aí, o apóstolo Paulo e Silas, eles foram acusados falsamente. Foram parar no cárcere, sofreram. O nosso Jesus, foi acusado ali no tribunal fajuta. Falsas acusações contra Jesus. Ele foi injustiçado. Mas a palavra de Deus nos ensina que em momento algum ele abriu a boca, em momento algum ele retrucou aquelas falsas acusações. Por quê? Porque ele era o Senhor, ele estava com a verdade, e uma hora a verdade sempre vai aparecer. Quem crê nisso? Uma hora a verdade vai aparecer. Paulo vai nos dizer que os filhos de Deus, eles têm que se revestir, das armaduras de Deus. E uma das armaduras de Deus é a couraça da justiça. Querido, o nosso Deus, ele é justiça. O nosso Deus, ele se responsabiliza pelos seus filhos. O nosso Deus se responsabiliza pelos seus filhos. Olha, tem situações que não adianta você levantar uma bandeira, tem situações que não adianta você falar, tem situações que não adianta você, levantar a sua voz. É somente confiar em Deus, que Ele fará justiça. E a justiça de Deus, ela vem na hora certa. A justiça de Deus, ela vem na medida certa. A justiça de Deus, ela não falha, aleluia. Os irmãos de José ouviram o sonho e ficaram com ciúme. É interessante, tem outra frase que diz assim: tem gente que não se importa com você até que você comece a fazer algo grande. Estou nem aí, mas depois começa a fazer algo que ninguém está fazendo. Conhece alguém assim, não está fazendo nada, e você vai fazer, não, peraí, vão querer colocar terra naquilo que você começa a fazer. E aí começa o quê? Pode começar uma perseguição, assim como começou com José. É interessante que quando nós vamos para a bendita palavra de Deus, nós vemos que diante de toda injustiça, diante na hora que ele vai ser vendido, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que José, ele se manteve na posição dele. Por quê? Ele conhecia o Deus que o seu pai havia passado nos ensinamentos. Ele conhecia o Deus de Yahvé, ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus do seu pai Jacó. A palavra, o ensino foi passado.
Querido, você vem para a igreja segunda, você vem para a igreja terça, quinta, você vem para a igreja no sábado, você vem para a igreja no domingo, você recebe palavra, você recebe direcionamento e é encaminhado para viver uma semana, sabe como? De bênção e de vitória, mas pode acontecer algo que venha trazer uma injustiça, vai. Confie no Senhor, não desanime. Confie no Senhor com força e fé diante da injustiça. Confie com força e fé diante das mudanças. As mudanças que chegam na nossa vida e nós nem esperamos. Nem esperamos. Mudanças abruptas. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Eu não sei se você conhece, mas José é uma tipificação de Jesus Cristo. José vai estar apontando para Jesus Cristo. A história de José vai estar apontando para a história de Jesus Cristo. Tem algo muito semelhante que aconteceu na história desse homem chamado José, e algo muito semelhante que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Na verdade, os irmãos de José queriam matá-lo. Mas um dos irmãos, chamado Rubem, disse: não, peraí, não vamos matar, porque afinal de contas é sangue do nosso sangue, não vamos matar não, vamos vendê-lo, vai ser menos ruim. Quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver que no início do ministério de Jesus, quando Jesus ele começa a fazer o que ninguém havia feito, né, os religiosos da época vão começar a tentar um plano para tirar o que? A vida de Jesus. As mudanças abruptas, quando chegam na vida de uma pessoa, podem causar dores e podem causar, como é que eu posso dizer, dores e podem causar consequências terríveis. A perda repentina do emprego pode causar dor. A perda repentina de um ente querido, né? Uma mudança geográfica de uma cidade para outra, quando você nem esperava, a perda de uma pessoa importante, são mudanças na vida. São mudanças que, se nós não tivermos uma base sólida, sim, pode mexer com a vida de uma pessoa e causar consequências terríveis. É por isso que toda e qualquer situação, meus irmãos, nós temos que aprender a administrá-las não na nossa força, mas vamos aprender a administrá-las aos pés da cruz. Vamos aprender a administrá-las aos pés de Jesus. Vamos levar as nossas dores, vamos levar as nossas angústias, vamos levar as nossas alegrias, as nossas injustiças, tudo aos pés da cruz. Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, vem com a tua providência sobre a minha vida. Senhor, é clamar ao nosso Deus e administrar essa situação, não sozinho, porque sozinho a gente não consegue nada. Mas administrar como? Aos pés da cruz de Cristo, aleluia, aleluia, graças a Deus. É o que a palavra está nos ensinando, aleluia. Se você está com o Senhor, você pode confiar nele. José estava com o Senhor, começou ali uma situação terrível na vida dele, mas ele estava com o Senhor, ele cria no Senhor. É interessante que, se a gente voltar um pouco para a história do bisavô de José, em Abraão, quando Deus ele dá ordem para Abraão sair da terra, da parentela, ir para uma terra que iria mostrá-lo, e de repente, no meio daquele processo, Deus ele pede para que Abraão fosse sacrificar o seu filho Isaque. É interessante que, quando Abraão disse para os servos, quando chegam ao pé do Monte Moriá, diz assim: fiquem aqui, porque eu vou sozinho com o rapaz, iremos adorar a Deus e voltaremos. Mas Deus havia pedido a vida de Isaque, mas ele disse assim: nós voltaremos. Sabe o que é isso? Confiança. Confiança que, mesmo em meio a uma situação que seria uma grande mudança, entregar o filho em sacrifício, iria mudar completamente a vida de Abraão, mas ele disse assim: nós voltaremos. Sabe o que é isso? É confiar em Deus. Sabe o que é isso? É sim administrar aquilo que está no coração, não sozinho, mas diante da força e do poder do nosso Deus, aleluia. Injustiça, mudanças, perdas. Nossa, queridos, vivemos um tempo hoje onde quantas pessoas, têm passado por perdas.
Quantas pessoas têm passado por perdas? O versículo 19 e 20 diz assim: quando seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Olha aí, vejam bem, irmãos. Quando José é colocado no cargo de governador do Egito, ele já havia aprendido a administrar. Ele já havia aprendido a administrar. Mas ele não vai aprender a administrar no trono de governador, não. Ele vai aprender a administrar quando ele perdeu. Você está entendendo? Quando ele perde a posição dele, até mesmo de mordomo da casa de Potifar. Quando ele perde a posição que ele, com tanto suor, ele ganhou. Ele chega no cárcere, ele chega ali no fundo do poço de uma pessoa, que uma pessoa poderia chegar. Prisioneiro, sem liberdade. Ele vai começar a administrar o cárcere. Querido, vejam só, veja como Deus, ele é perfeito no seu plano. José não estava apenas passando um tempo de dores, ele estava sendo preparado em meio à dor. Ele estava sendo preparado em meio à dor, preparado em meio às perdas. Queridos, as maiores dores que nós enfrentamos, se nós olharmos com a ótica do Senhor, essas dores vão nos preparar para algo a mais. Se nós pararmos de, puxa vida, foi o quê? Foi um bem, foi um imóvel, foi um negócio, foi até mesmo uma pessoa que eu amava, que eu gostava. Peraí. Diante dessa situação tão adversa, eu creio no Deus que eu sirvo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que essa dor vai me levar além, sabe por quê? Porque Deus não despedaça uma dor, Deus não despedaça uma lágrima, não. Ele consegue, José vai desenvolver habilidades tais na casa de Potifar, sabia administrar na fartura, ele vai adquirir habilidades tais para saber administrar na escassez total de uma prisão. Olha aí, irmãos, olha aí, na prisão. E nessa prisão, que ele estava ali injustamente, a Bíblia nos diz que tinham dois outros prisioneiros, o copeiro de Faraó e o padeiro. E a Bíblia nos diz que cada um desses dois tiveram um sonho, e José interpretou os sonhos daqueles homens, e a interpretação de José se cumpriu na vida do copeiro e na vida do padeiro de Faraó. O padeiro ele foi morto, como o sonho assim havia sido interpretado, e o copeiro volta à presença de Faraó e torna a servi-lo. É interessante que José diz assim: olha, quando você estiver lá na presença de Faraó, lembra de mim. Lembra de mim e fala para o Faraó que eu estou aqui injustamente. Lembra de mim. E a Bíblia vai nos dizer que aquele copeiro ele volta ao serviço e ele esquece de José. Esqueceu daquele que, num momento tão difícil, até deu a mão para ele, para que trouxesse um alento ao coração. Querido, vê só, nós confiamos, a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no outro homem. Não é verdade? Né? Mas nós confiamos na força e no poder do Senhor. Nós confiamos na força e no poder do Senhor, aleluia. Aquela dor, a dor da perda da liberdade, a dor da perda da injustiça, a dor da mudança, nada mais era do que um combustível para que Deus estivesse preparando José para algo muito maior na vida dele, aleluia, aleluia. E nessa tarde eu quero dizer para você de forma muito simples, de forma muito direta, como pastor aqui, como profeta de Deus, que você tem condições de sair dessa condição de sofrimento, você tem condição de sair desse sofrimento e ir muito mais além, sabe por quê? Porque diante desse sofrimento Deus está tratando, Deus está preparando você. Deus está preparando, aleluia. Seja aí, tenha fé
e força para enfrentar essas lutas. Eu aprendo isso daí com José, mas não apenas isso, mas não apenas enfrentar. Eu também tenho que ter uma reação, irmão, eu tenho que reagir, e nessa reação tem que ser gerado algo no meu coração. Enfrento, tenho com força e fé, mas eu vou gerar algo no meu coração. Por quê? Porque Deus, ao mesmo tempo que Deus não desperdiça uma dor, eu também não posso desperdiçar a condição que eu estou vivendo. Como assim? Existe um aprendizado diante disso. Existe um aprendizado. Eu aprendo na história de José a gerar, sabe o quê? Um caráter aprovado. Um caráter. Ninguém desta casa está acima de mim, disse José. Ele nada me negou, ou seja, que era José falando para a mulher de Potifar. A não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com ele dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e evitava ficar o quê? Perto dela. Olha aí. Olha o caráter de José. Sozinho no Egito. Não tinha ninguém para que ele viesse a prestar contas, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele. Então ele disse assim: Deus está comigo, eu não posso ser uma pessoa diferente daquela que foi plantada no meu coração, uma palavra. Eu não vou negar os meus princípios. Caráter. Espera aí, eu estou aqui, teu marido não está vendo, mas o meu Deus está vendo. Espera aí, não tem ninguém vendo, mas o meu Deus está vendo. Era isso que José estava dizendo. Diante de uma luta, diante de uma dor, querido, em nome de Jesus, vamos crescer em meio a ela. E se caráter é algo do coração, é o que as pessoas elas vão até mesmo enxergar na nossa vida. É quem você é mesmo. Se tem que ter alguma mudança, que comece a mudança. Se tem que ter algum preparo, que comece esse preparo. Mas eu aprendo que diante das lutas, das provações, se tem que ser desenvolvido um caráter aprovado, que assim seja. Aleluia. A sua espiritualidade, a minha espiritualidade, ela não é medida aos domingos, querido. Sabe quando ela é medida? É na segunda, é na terça, é no decorrer da semana. Onde nós vamos mostrar quem nós somos. Onde nós vamos mostrar quem realmente somos. Aleluia. Se tem que ser mudado, aqui é lugar de arrependimento, aqui é a casa do oleiro, aqui é lugar para que a gente possa chorar, clamar a Deus, e que o Espírito Santo venha e nos transforme. Aleluia. Transformação. Quantas pessoas precisam de uma transformação no seu caráter? Quantas pessoas que estão ouvindo essa palavra através da internet, ouvindo essa gravação? Só Deus, querido. Tem situações tem mudanças que precisamos, que só Deus é capaz de fazer. É capaz de fazer. Eu aprendo que desenvolver caráter, desenvolver coragem. Sim, coragem. Coragem. O medo, ele é paralisante, mas a coragem ela vem de Deus, diante de toda e qualquer circunstância, diante de todo e qualquer motivo contrário. Queridos, vamos ter coragem, buscar coragem do Senhor, sabe para quê? Para que a gente possa ir além. Mas eu já fui tão ferido, eu já fui tão ferida. Não é esse o tempo que Deus tem para você, o tempo de paralisia, não. Deus tem para você um tempo muito mais além, algo a mais. Vamos ter coragem para caminhar, vamos gerar força no coração. Quando tudo estiver bem, indo com você, lembre-se de mim, disse José, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me da prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado, onde? Nesse calabouço, aleluia, glória a Deus. José estava dizendo assim, eu não mereço estar aqui, eu não mereço essa situação. Quem sabe você até já disse, né? Eu não mereço isso que eu estou passando. Eu não mereço. Eu não esperava jamais passar por isso. Mas, mesmo passando por tudo isso,
Nós não vamos ficar paralisados, não vamos ficar revoltados, porque eu tenho a consciência, você tem a consciência de aquele que fez uma promessa para você. Você tem consciência do Deus no qual você serve, aleluia, aleluia. Quem tem consciência das verdades liberadas pelo Pai não fica paralisado em meio às dores. Quem tem consciência das palavras liberadas pelo Pai gera coragem no coração e torna a caminhar, aleluia, e torna a caminhar. José não fica louco com tudo que ele passou, mas mantém a sua mente e o seu coração renovados nas promessas de Deus. Ô irmão, renove a sua mente diante das circunstâncias contrárias. Tem uma mente renovada. Sabe o que é ter uma mente renovada? É ter a mente de Cristo. É ter a mente de Cristo. Sabe, ter a mente de Cristo, sabe o que é? É viver a palavra de Deus, tomar posse dessa palavra, que falam verdades imutáveis ao nosso respeito, que falam verdades imutáveis ao respeito de Deus. Manter a mente renovada. Sabe o que é isso? Senhor, o negócio está difícil, a luta está grande, mas o Senhor fez uma promessa para mim, mas eu creio que a situação vai mudar, mas eu creio no Salvador, eu creio no meu Redentor, eu creio que o Senhor está comigo, eu vou manter a minha mente renovada. E a mente é renovada pela palavra. A mente é renovada pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, aleluia. Aleluia. Coragem, querido. Coragem com os textos que nos, que falam tantas. Olha o que é que diz o Salmo de número 46. Deixa eu abrir aqui para ler para você exatamente como está nessa versão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã. Sabe o que é isso? É renovar a mente nessa promessa. Pode acontecer tudo que for. Os montes podem estar no meio dos mares. A situação pode estar terrível. Pode estar acontecendo coisas que a gente nunca imaginava que a gente iria viver. Mas eu creio que Deus está sentado na sua cidade santa, no seu trono. E desse trono há um rio de vida. Um rio que traz uma mudança. Um rio que traz uma mudança de situações. Quem acredita aqui que Deus ele muda situações? É interessante esse versículo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Sabe o que é isso daqui? É a gente renovar a nossa mente com essa palavra e dizer assim: Senhor, eu acredito, eu creio que a minha situação vai mudar, e não vai demorar para mudar não, será diante dos primeiros raios de sol. Antemanhã é isso, querido, os primeiros raios de sol, de um dia, de um novo dia, assim como ele vai chegar, eu creio que amanhã a situação vai mudar, aleluia, eu creio nisso, glória a Deus, eu creio nisso. Mas pastor, se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. E se não for depois de amanhã, vai ser na outra semana. Mas uma hora as coisas vão se acalmar, a situação vai mudar e nós vamos cantar a vitória, aleluia. Louvado seja Deus. Gere também confiança no Senhor, coragem, confiança. Caráter, coragem, confiança. Olha aí, 3 vezes a letra C. Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações. Conte-me o quê? Conte-me os sonhos. Aqui é José conversando com o padeiro e o copeiro.
José disse assim, pode contar para mim que eu vou resolver. Ele tinha esse poder? Não, não tinha. Ele iria inventar algo? Não, ele não ia. Sabe o que era aqui? Confiança em Deus. Pode contar que o Deus que eu sirvo, Ele vai trazer a interpretação desse sonho. Meu filho, em nome de Jesus, pode caminhar, porque eu sei que Deus é com você. Pode distribuir o currículo, que eu sei que Deus vai abrir a porta. Pode estudar, que eu sei que Deus vai trazer aí a sua lembrança e você vai passar nesse concurso. Pode empreender, porque você vai vencer. Mas o tempo está totalmente contrário. Não interessa, eu tenho confiança em Deus. Eu tenho confiança em Deus. Mente renovada vai trazer confiança em Deus. Mente renovada vai trazer confiança em Deus, aleluia. Quanto mais você segue a Deus e confia nele, maior vai ser o seu nível de coragem e de confiança. Aleluia. Quem diz amém por isso? Aleluia, aleluia. A confiança fortalece a gente, irmão. Não, irmão? Irmão, eu tenho confiança, eu estou confiando em Deus, que essa semana vai ser uma semana ricamente abençoada para o povo dele. Eu estou crendo nisso, eu confio em Deus. Amanhã, que dia é amanhã? Amanhã vai ser dia 14. Eita, pastor, meio do mês. É meio do mês mesmo. Estou nem aí, pode ser meio, pode ser o começo, pode ser o final. Deus está comigo em todo o tempo, está com você em todo o tempo. Então, eu quero saber, eu confio que essa semana vai ser uma das melhores semanas da nossa vida. Eu confio que tempos melhores estão chegando para nós. Eu tenho confiança em Deus que dias melhores virão, sim. Eu tenho confiança numa retomada. Eu tenho a confiança, no caso, que Deus, Ele continua com a gente. E vamos ter essa igreja aqui, volta de novo, voltar a ficar cheia. Eu confio que vamos atravessar esse tempo difícil. Vamos atravessar esse tempo difícil, sim. Confiamos no Senhor, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu aprendo a confiar como José confiou em Deus. Pode contar o sonho, que a interpretação veio do Senhor. Ele falou isso daqui para o copeiro e para o padeiro, mas no coração dele, ele confiava que aquela situação difícil, aquele tempo de escassez, o tempo de cárcere, o tempo de angústia, iria se findar, meu irmão. Porque quando eu reajo com força e fé, quando geramos algo no nosso coração que é bíblico, e aí nós vamos colher, diga assim, eu irei colher. Vamos colher. Reagimos, geramos e colhemos. Você pode dizer comigo? Reagimos, geramos e colhemos. Amém. A gente pode colher tanta coisa, né, irmão? Podemos colher tantos bons frutos, mas apenas duas para a gente começar a fechar essa palavra. Colhemos, sabe o quê? Restauração, meu irmão. Restauração. A Bíblia nos conta que o faraó, ele teve sonhos. E sonhos que ninguém conseguia interpretar. Aí, o copeiro, que havia tido um sonho dele interpretado por José, ele vai lembrar, rapaz, quando eu estava lá preso, teve um cara que interpretou o sonho e a interpretação dele foi real. Aí a conversa chega, sabe onde? Em Faraó. Aí Faraó diz assim, manda chamar esse daí, porque os sábios do Egito, os encantadores, ninguém conseguiu decifrar o sonho. Ninguém conseguiu. Aí chamaram José, ele é chamado à presença de Faraó. E aí vem uma parte da história que eu imagino, né, e que eu acredito que foi da seguinte forma. Está lá José no cárcere, um dia normal para ele, quando chegam dois oficiais do faraó, da guarda de faraó, assim, quem é o hebreu que está aqui cuidando? Quem é? Quem é o hebreu? Quem é o cara que interpretou o sonho do fulano de tal, do copeiro? É ele ali. Manda chamar. Aí José aparece. Aí quando José aparece, eu imagino que José diz assim, vamos levar para onde? Você vai para a presença de Faraó, porque Faraó teve um sonho. Faraó está doido lá, ninguém está conseguindo interpretar o sonho dele. E disseram que você interpretou o sonho de dois camaradas que passaram por aqui, e agora você vai interpretar o sonho de Faraó. Sabe o que ele fez, irmão? Ele não ficou com medo. Ele não ficou com medo.
Ele não ficou angustiado. Ele não disse que não ia. Ele não disse que para colocar outro no lugar dele. Sabe por quê? As dores que ele havia passado foram tantas, mas ao mesmo tempo foram dores que fizeram com que ele se tornasse um homem aprovado. Ele estava preparado para aquele momento. Você lembra quando eu ministrei aqui, agora, nessa palavra, no começo, disse assim, Deus ele não desperdiça uma dor, é por conta disso. Mesmo diante das dores que nós passamos, vai chegar uma hora que nós vamos, estar diante de uma oportunidade na nossa vida tão grande, que se não fossem as dores, se não fossem a nossa fé, se não fosse o nosso desenvolvimento de coragem, de caráter e de confiança, nós não poderíamos acessar aquela oportunidade. Chegou a hora de José, querido, em nome de Jesus, chegou a hora da restauração para mim e para você, chegou a hora da restauração, chegou a hora de algo, ser feito algo novo, aleluia. Manda chamar José. E se você ler a história, é fantástica. José, antes de se apresentar a Faraó, ele troca de roupa, Acredito que ele deva ter feito barba, estava com uma barba grande, maior do que a minha, acredito eu, com o cabelo grande, ele deve ter cortado, ter raspado a barba, raspou o cabelo, todos. Quando ele se apresenta a Faraó, ele não vai se apresentar como um hebreu. Ele vai se apresentar ali, aquela oportunidade era uma oportunidade chave, de ouro para ele. Ele vai se apresentar ali como, sabe como? Como alguém que já era um egípcio de coração. Porque assim era o faraó daquela época. Um egípcio de coração. Quando o faraó olha para José, ele não vai ver um hebreu, não, ele vai ver alguém que era até da mesma cultura dele, poderia só ser o exterior. Mas ele assim, puxa vida, é esse cara, é esse daí, conte o sonho. Faraó conta o sonho e José vai dar a interpretação correta, a interpretação de Deus. Olha, vão ser 7 anos de fartura, vão ser 7 anos que o Egito vai produzir, vão ser 7 anos aí de muita riqueza. Mas logo depois dos 7 anos, vão vir os 7 anos o quê? De fome. 7 anos de fome. Faz o seguinte, ele interpreta o sonho. E aí é onde vem o algo a mais. Que eu acredito que ele não aprendeu esse algo a mais na casa do seu pai. Porque lá ele tinha tudo. Lá ele tinha a túnica diferente. Lá ele tinha casa, comida e roupa lavada. Mas ele vai aprender, ele aprendeu a administrar onde? Na casa de Potifar e depois na prisão. Aí ele vai dizer assim, e aí Faraó, faz o seguinte, depois dos 7 anos de fartura, vão vir os 7 anos de fome, levanta aí funcionários do governo, constrói armazéns, tudo que você produzir, guarde 20%, sabe por quê? Para que você venha a não ter falta no tempo da seca. Ele vai dar a interpretação, naquela oportunidade que ele teve na frente, ele não apenas dá a interpretação, ele vai dizer até o que Faraó poderia fazer. Começa aí um processo de restauração na vida de José. Restauração na vida de José. Restauração dos sonhos, restauração, das suas emoções, acredito eu. Porque chegou ali o dia da virada, aleluia. Querido, esse José ele tem que representar a mim e a você. Esse José ele tem que representar a mim e a você. Ele vai para a presença de Faraó cheio de expectativas, porque ele sabia que coisas boas estavam ali prestes a acontecer na vida dele, aleluia. Querido, em nome de Jesus, tem expectativas boas de que Deus vai fazer na sua vida, a partir ainda do dia 14, a partir do dia 15, a partir dessa semana, a partir desse mês de junho, a partir desse 2021, aleluia, aleluia. Restauração, restauração. Aí Faraó diz assim, rapaz, é verdade. E eu ouvi tantos aqui, que estavam aqui comigo, tantos sábios, ninguém trouxe a interpretação, e ninguém também disse para mim o que era que eu tinha que fazer. Não existe outro para ficar na posição do governador. Quer saber? A partir de hoje, a partir de agora,
você é o responsável por todo o Egito. Ó, depois de mim é você, José. Sabe por quê? Porque eu encontrei graça em você. Porque eu encontrei algo diferente que eu não encontrei em ninguém. José, agora é com você. Está aí, ó, o anel, tirou o anel do dedo, colocou no anel de José, no dedo de José, e disse assim: ó, esse anel representa que você é governador. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Restauração. E depois vai começar a acontecer a restituição de Deus na vida de José. Depois que passam-se alguns anos, passa-se um tempo, né? Teve os 7 anos de fartura. O que era que Deus poderia restituir esse homem? O que foi que ele perdeu no começo? Querido, ele perdeu a família dele. Mesmo os irmãos sendo as peças ruins da história, ele perdeu o pai dele. Não via mais. Anos. Restituição. A Bíblia vai nos contar que passaram-se os anos e vai haver um reencontro. Depois que José ele está como governador, a Bíblia nos diz que há o reencontro daqueles irmãos com José. Mas lembre-se que o coração de José era um coração que era temente a Deus. Ele não vai procurar vingança. Ele não vai procurar fazer justiça com as próprias mãos, não. Ele vai dizer para os irmãos dele: olha, tudo isso aconteceu, não foi simplesmente porque vocês quiseram, não. Tudo isso foi um plano de Deus. Deus, ele transformou o mal em bem. Deus transformou essa maldição em bênção. Para que, sabe por quê? Porque se não tivesse aqui, nesse lugar, todos nós, todos vocês, todo o povo do Egito, todo o povo hebreu ia morrer de fome. Aprove a Deus que eu passasse por tudo isso. Mas ele não passou de qualquer jeito. Ele não passou de qualquer forma. Vai chegar uma hora que ele vai mandar trazer o pai. E há aquele reencontro. E naquele reencontro há um choro, há uma restituição. Eles se abraçam e vão viver alguns anos à frente. E o tempo vai passar. E a história vai nos dizer que os descendentes de José, os descendentes dos irmãos de José, eles se multiplicaram. E tornou-se um povo grande e numeroso no Egito. O tempo passa, Jacó, o pai de José, ele vai falecer, ele vai morrer, os irmãos vão morrer, mas José, ele vai deixar uma ordem escrita. Quando ele disse assim: os meus ossos, eu vou morrer, vou ser aqui enterrado no Egito, mas depois dos meus ossos, eles têm que voltar para a minha terra, eles têm que voltar para a terra onde eu nasci. Eles têm que voltar para a terra onde eu nasci. Ele dá aquela ordem. E 430 anos depois, olha só, quando o povo de Deus, ele passou todo um tempo de escravidão, que ele é liberto por Moisés. Quando o povo vai voltar para a terra prometida, eles vão carregar também os ossos de José. Ele vai retornar para o lugar de origem dele. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus deu vitória a José, Deus deu vitória aos familiares, Deus deu vitória ao povo hebreu, mas tem algo aqui muito importante em retornar os ossos, aqui a alusão é essa, retornar os ossos para Canaã. Querido, um dia todos nós vamos voltar para a casa do Pai. Um dia todos nós seremos chamados. Mas só voltará a presença do grande Pai, do grande Deus, do nosso Senhor Deus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus.
O nosso Jesus, Ele é aquele que quer fazer toda a mudança, Ele é aquele que quer fazer toda a transformação, Ele é aquele que quer encorajar você, mas ao mesmo tempo é aquele que está batendo a porta do seu coração para transformar a sua vida e te salvar. Te salvar de quê, pastor? Da perdição eterna. De passar uma eternidade longe de Deus. Só Jesus Cristo para nos salvar. Só Jesus Cristo para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Tudo na nossa vida, querido, de bom, todo dom perfeito, toda graça vem do Pai das luzes, vem do nosso Deus. E toda bênção, ela chega a mim e a você através de Cristo Jesus. Essa palavra foi uma palavra de encorajamento para mim e para você. Mas fica também aqui a palavra de salvação. Que você possa abrir a sua vida para Jesus, abrir o seu coração para Jesus. E que Ele venha ser o Senhor e Salvador. Mudando a sua história. Mudando não somente a sua história aqui na terra, mas mudando a sua história de eternidade. Que a sua história de eternidade seja assim, a história de salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.